Ele encontrou o buquê antes dela. 12 rosas vermelhas com um cartão que dizia: Para a garota que esta casa finge não ver. Luca Moretti amassou o cartão no punho, os olhos em brasa. Quem te enviou isso? Ele perguntou. Eu não sei, ela sussurrou. Ele não acreditou. E foi naquele momento que o ciúme acendeu o pavio. A manhã começou como todas as outras na propriedade Moretti, silenciosa, precisa, pontual. Emily Carter destrancou o armário da cozinha, verificou o quadro de estoque e assinou a primeira entrega. Pão, vegetais, café, material de limpeza. No fundo da caixa, uma longa caixa branca amarrada com fita de cetim. Ela franziu a testa. Nenhum adesivo do fornecedor, nenhuma fatura, apenas o nome dela escrito à mão, para Emily. Ninguém lhe enviava nada. Emily era o tipo de funcionária que deixava os cômodos prontos e depois saía do quadro. Ela ligava a máquina de lavar louça ao amanhecer, passava as camisas para que ficassem impecáveis e moviasse como uma sombra pelos corredores. Um ano ali lhe ensinara a regra mais segura: ser útil, ser discreta, desaparecer antes que o chefe entrasse. Ainda assim, suas mãos levantaram a tampa. Dentro havia 12 rosas vermelhas, profundas e perfeitas, com orvalho nas pétalas. O perfume a alcançou primeiro, limpo e doce. Um pequeno cartão branco jazia entre os caules. Ela o pegou e leu a única linha. Para a garota que esta casa finge não ver. Seus dedos apertaram o cartão. As palavras caíram muito bem, como se alguém estivesse na cozinha com ela o ano inteiro, observando-a desaparecer. Passos soaram no corredor. Ela pousou o cartão. Quem entregou isso? A voz era calma, não alta, mas preencheu o espaço. Luca Moretti estava na soleira da porta. Camisa branca, mangas arregaçadas até os antebraços, cabelo escuro penteado para trás, gravata solta na mão. Ele não precisava levantar a voz para mudar o ar em uma sala. Ele simplesmente chegava e tudo se alinhava. Estava na caixa de entrega, Emily disse. Eu não pedi. Os olhos dele se moveram para a etiqueta, depois para o rosto dela, depois de volta para as flores. Mostre-me o cartão. Ela o entregou. Ele o leu uma vez, a mandíbula tensa, depois novamente. Uma pequena ruga apareceu entre suas sobrancelhas. Ele dobrou o cartão ao meio, depois ao meio novamente. Esta casa tem câmeras em cada abordagem, ele disse. Ninguém deixa um pacote sem ser visto. Eu acredito em você. Esse não é o ponto. Ele levantou uma rosa, apertou a cabeça entre os dedos, até que as pétalas se soltassem e caíssem no mármore. Ryan, o chefe de segurança, chegou quase antes de seu nome ser terminado. Ryan Brooks vestiu uma camisa preta e o tipo de calma que não se quebra sob pressão. Chefe, puxe as imagens da meia-noite às 6 jazz, Luca disse. Todos os portões, todas as cercas. Quero quem quer que tenha carregado isso. Ryan pegou o cartão amassado com a mão enluvada, olhou para a caixa e assentiu. Copiado. Quando a porta se fechou atrás dele, o silêncio se manteve. Emily manteve o olhar no balcão, como a equipe era treinada para fazer, mas sentiu a atenção de Luca, direta e próxima. Alguém fora desta casa sabe onde você trabalha? Ele perguntou. Não, família. Meu irmão, ele está na faculdade. Ele não compartilha detalhes. Amigos. Ela hesitou. Eu me mantenho reservada. Ele aceitou isso com um breve aceno. De agora em diante, você fica dentro da casa principal, sem portão dos fundos, sem porta lateral. Se um fornecedor falar com você, ligue para a segurança primeiro. Eu não fiz nada de errado. Isso não é um castigo, ele disse. É proteção. Ele se virou, parou e olhou para trás mais uma vez. O olhar não era suave. Era avaliação e promessa na mesma linha. Então ele partiu. Emily respirou aliviada apenas quando ele se foi. Ela recolheu as pétalas caídas e as colocou na lixeira de compostagem. Ela deveria ter jogado o buquê fora, mas a caligrafia no cartão,
continuava a puxar algo em sua memória. Um antigo escritório em Ohio. Notas que apareciam em sua mesa com as mesmas letras inclinadas. 2 semanas depois da primeira nota, seu gerente desapareceu com fundos de clientes. Agentes fizeram perguntas. Rumores tinham dentes. Ela deixou o estado e nunca mais olhou para trás. Ela deslizou as rosas para a prateleira debaixo da geladeira walk-in, atrás das caixas de ervas. Longe da vista não significava longe da mente, mas ajudava. Às 10, Olivia Bennet entrou com uma pasta debaixo do braço. Terno elegante, rabo de cavalo, olhos claros. A advogada interna sempre percebia o que os outros perdiam. Bom dia. Você parece ter engolido um segredo. Havia flores, Emily disse. Para mim, as sobrancelhas de Olivia se ergueram. E o chefe viu, ele leu o cartão. Emily lhe fez uma pausa. Ele não ficou feliz. Ele nunca fica, Olivia disse, a voz suavizando quando o inesperado tocava a casa. Ele chamará de segurança. Parecerá uma coleira. Se quiser que eu discuta por você, posso. Mas vou perder. Não quero brigar, Emily disse. Quero sossego. Você não vai conseguir hoje, Olivia respondeu. Ryan já está patrulhando a linha da cerca. No almoço, um pequeno dispositivo em uma bolsa de veludo apareceu perto do porta-temperos. Um bilhete adesivo em letras maiúsculas. Mantenha isso com você. Não discuta. Nenhuma assinatura, nenhuma era necessária. Emily o guardou no bolso e sentiu um pequeno alívio que não queria admitir. No final da tarde, a casa movia-se de forma diferente. 2 homens desconhecidos com camisas da propriedade demoraram-se perto do corredor de serviço. A equipe de jardinagem aparava as cercas vivas ao longo da entrada. Uma escada subiu perto de uma câmera de portão. O clima da casa havia mudado e todos podiam senti-lo. Pouco depois das 6, Ryan chegou com um tablet debaixo do braço. A porta do escritório de Lucas se fechou. O som de vozes lentas, o arrastar de uma cadeira, e então nada. Emily serviu café, preparou uma bandeja com frutas e esperou a ligação que geralmente vinha quando as reuniões se estendiam. Não veio. Em vez disso, Luca lá apareceu novamente na porta da cozinha. Gravata posta, expressão mais fria do que antes. Você vai se mudar para a suíte de hóspedes leste esta noite, ele disse. Andar principal, portas de correr reforçadas, alarme privado. É demais, Emily disse, então engoliu em seco. Estou bem no meu quarto. Não é um debate, ele estudou o rosto dela. A fechadura daquela janela do sótão é velha. Você percebeu. Eu percebo o que quebra, ele disse, e o que pode ser usado. Ela seguiu Olivia pelo longo corredor quando o cartão-chave chegou. A suíte leste era simples e tranquila. Paredes cinzas suaves, linhas limpas, luz do oceano através de uma única janela. Na mesa de cabeceira, uma segunda bolsa de veludo com um dispositivo idêntico e uma linha digitada. Toque 2 vezes em qualquer lugar da casa. Nós a encontraremos. Ele é minucioso, Emily murmurou. Ele é, Olivia disse. Ele nem sempre foi tão reservado. O trabalho tornou isso permanente. Ela ofereceu um pequeno sorriso. Se precisar de algo, ligue para mim antes de ligar para ele. Eu traduzo. Obrigada. A noite chegou. Emily tomou banho, vestiu algodão macio e sentou-se na cama com um livro que não conseguia acompanhar. À 1h14 da manhã, uma porta clicou em algum lugar. Às 2h03, o oceano parecia mais próximo. Às 3h10, ela cochilou por alguns minutos e sonhou que estava novamente em uma caixa de correio em Ohio, esperando por uma carta que nunca chegava. Às 3h12 da manhã, um homem de jaqueta escura moveu-se ao longo da cerca viva na linha da propriedade e colocou uma caixa branca onde a câmera pudesse vê-la. A luz do poste capturou o anel em sua mão. A pedra piscou preta e então engoliu a luz. Emily não viu isso então. Ela dormiu durante o minuto que definiria o dia. A manhã trouxe a casa de volta à sua rotina. Ela se vestiu, prendeu o cabelo e voltou para a cozinha às 7.
Café fresco, pratos empilhados, o zumbido da refrigeração. Lucas chegou sem uma palavra, verificou o pino da janela com o polegar, pegou uma chave de fenda da gaveta e apertou uma dobradiça que rangia há uma semana. Quando ficou firme, ele assentiu, devolveu a ferramenta e finalmente olhou para ela. A fechadura emperra se o pino girar, ele disse. Pressione para baixo enquanto o desliza. Vou fazer isso. Obrigada. Ele a observou um pouco mais. Aquela caligrafia no cartão, você a reconheceu? Ela considerou mentir e decidiu não o fazer. Lembrou-me de notas que eu encontrava em um emprego antes de me mudar para cá. Mesma mão, mesma inclinação, mesma pressão nos traços para baixo. Você acha que a pessoa a seguiu? Não sei, ela disse. Eu parti e nunca dei um endereço para correspondência. Se seu passado está te alcançando em minha casa, ele disse. Nós cortamos a mão dele. A frase soou dura e simples. Não teatro, um plano. Ela assentiu. O interfone clicou. A voz de Ryan veio. Chefe, tenho algo que você precisa ver. Traga, Luca respondeu. Ryan chegou com o tablet e uma sacola antiestática contendo um drive. Ele colocou o tablet na ilha e tocou. Portão 3, poste norte, 3h12 da manhã. Infravermelho detectou o movimento. O ângulo não é perfeito, mas temos joias. A imagem abriu. Visão noturna granulada. Luz do poste na cerca viva. Uma figura se movendo não no centro, mas perto da borda. O homem se abaixou, colocou algo, em forma de caixa branca, e então levantou a mão esquerda enquanto ajustava a manga. Congele aí, Luca disse. Ryan tocou. A mão parou no meio do gesto. Um anel capturou a luz do poste. Banda de prata, aro quadrado, pedra de ônix preta lapidada alta. Uma pequena fenda manchava a parte inferior do engaste. Ryan deu zoom até os pixels suavizarem. O anel permaneceu claro. Eu vi esse anel em um homem, Ryan disse. Eu também, Luca respondeu. Sua voz perdeu o calor e manteve apenas o ferro. Victor Kane. Emily não conhecia o nome além de sussurros no corredor da equipe. Alguém com dinheiro e influência que gostava que outras pessoas levassem a culpa. Mas ela sabia ler uma sala e agora a sala ficou em silêncio. Feche a propriedade, Luca disse. Ninguém entra ou sai sem mim. Gire a equipe do portão a cada 30 minutos. Mova um carro para a estrada de serviço e estacione-o frio. Olivia no meu escritório em 10. Quero uma lista dos corredores de Caim, seus motoristas, seus restaurantes favoritos, onde ele compra ternos, quem lustra seus sapatos. Pode deixar, Ryan disse. Luca olhou para Emily. Se ele te contatar, você vem até mim. Se ele enviar outro pacote, você não o toca. Você o entrega a Ryan. Mantenha o dispositivo com você. Sim, você não será pano de fundo hoje, ele acrescentou. Nem para ele, nem para mim. A respiração dela parou. Ela viveu um ano como uma sombra, porque isso mantinha o mundo longe de sua pele. Ser vista parecia calor e risco ao mesmo tempo. Ela assentiu. Entendido. Bom, ele disse. Ele saiu com Ryan. A cozinha pareceu menor e mais brilhante depois que eles se foram, como se o ar tivesse mudado para abrir espaço para o que estava por vir. Emily enxaguou a cafeteira, embora já estivesse limpa. Ela poliu a ilha, embora já brilhasse. Ela precisava de movimento. Olivia entrou 5 minutos depois, cabelo preso, olhos focados. Estamos lidando com Caim, ela disse sem preâmbulo. Isso explica o cartão. Você o conhece. Conheço o arquivo, Olivia baixou a voz. Ele prefere movimentos que parecem presentes. Ele quer reações que possa medir. Então ele conseguiu uma, Emily disse. Conseguiu. Olivia concordou. Mas nós vamos definir os termos para a próxima. Ela olhou para o bolso de Emily. Mantenha esse dispositivo com você. Toque 2 vezes se algo parecer estranho, mesmo que você ache que está exagerando. Não há penalidade para a cautela. Ou ele faz isso com frequência? Emily perguntou. Enviar mensagens através de outras pessoas.
A boca de Olivia se apertou. Sim, ele gosta de fazer o alvo se sentir observado. Ele acha que isso os torna descuidados. Emily pensou nas palavras do cartão novamente. A garota que esta casa finge não ver. Ele não havia adivinhado. Ele sabia. Ele sabia exatamente como ela se movia por esses cômodos. A ideia a fez arrepiar. Às 10 horas, Ryan voltou com uma impressão da floricultura na Madison. Compra em dinheiro, ele disse a Luca no escritório. O tipo de papel do cartão corresponde ao estoque deles, mas a mensagem não foi impressa na loja. Escrita à mão em outro lugar. A câmera virada para a rua falhou por 8 minutos durante a venda. Conveniente, Luca disse. Ou planejado, Ryan respondeu. Emily trouxe uma bandeja de água para o escritório e parou na soleira. Os olhos de Luca se voltaram para ela. O olhar era direto e cheio de pressão. Coma alguma coisa, ele disse. Estou bem. Coma, ele repetiu, uma ordem sem calor. Ela pegou uma uva do prato e um pequeno pedaço de pão. Isso a acalmou mais do que ela queria admitir. Ryan colocou a foto da floricultura na mesa. Mesmo corte nos caules. Quem cortou isso sabe o que está fazendo. Catalogue o buquê, Luca disse. Precisaremos de cadeia de custódia se isso for para onde eu acho que vai. Para onde? Olivia perguntou. Para um final, Luca disse. Ele se levantou e por um momento, Emily pensou que ele deixaria por isso mesmo, mas ele parou ao lado dela. Você não causou isso, ele disse. Se você sentir a culpa tentando entrar na sua cabeça, tranque a porta. A garganta dela apertou. Não estou acostumada a ouvir as pessoas dizerem isso. Acostume-se aqui, ele disse. Então ele se virou para Ryan. Mova para o corredor leste à noite. Mude o código da porta dela. Coloque o antigo quarto do sótão sob câmera até que eu substitua as fechaduras. Sim, chefe. Ao meio-dia, a propriedade funcionava como um pequeno centro de comando. A arrumação mudou para o andar principal. A equipe do portão trocava de posição a cada meia hora. Um sedã estava parado na estrada de serviço com os faróis desligados. As entregas foram desviadas para uma entrada secundária onde Ryan podia organizá-las. Em meio a tudo isso, Emily trabalhou. Ela trocou a roupa de cama em 2 quartos de hóspedes, registrou um envio de despensa e manteve as mesas da cozinha postas com copos limpos e guardanapos frescos. Ela não era mais um pano de fundo, mas também não era um espetáculo. Ela era uma pessoa se movendo através de um plano. Às 4 horas, ela estava na janela saliente e observou um carro de aplicativo passar lentamente pela entrada da frente. Ele parou e depois continuou. Ela sentiu o dispositivo em seu bolso e o apertou uma vez apenas para sentir o clique. Ela não tocou 2 vezes, ainda não. Olivia se juntou a ela. Está tudo bem? Vai ficar, Emily disse. Ele disse a palavra proteção. Ele quis dizer isso. Sim, Olivia disse. Ele cumpre o que diz. Emily olhou para as mãos. Ele também disse outra coisa, que não gosta que as pessoas observem o que é dele. Os olhos de Olivia se voltaram para ela, depois de volta para a entrada. Ele fala assim quando os limites são ultrapassados. Que limites as rosas ultrapassaram? Aquele entre a casa dele e a reivindicação de outra pessoa, Olivia disse. Quem costumava fazer um ponto? Luca usará o ponto para quebrá-lo. Fique perto. A noite se aproximava. O vento do oceano esfriava. As luzes da equipe aqueciam os corredores. Emily verificou o novo código da porta 2 vezes antes de fechar a suíte leste atrás dela. Ela dormiu sem sonhar. Às 7 da manhã seguinte, Ryan trouxe o tablet de volta para a cozinha. Luca estava ao lado dele. Emily limpou as mãos em uma toalha e se aproximou porque eles não lhe pediram para sair. Ryan tocou play. A figura moveu-se ao longo da cerca viva. A caixa desceu. A mão esquerda levantou. O anel pegou a luz. Os 3 observaram. A voz de Luca era calma e plana. Victor Kane. O nome não ecoou, mas não precisava. Instalou-se como uma espera.
Bloqueie, ele disse. Começamos agora. Emily olhou para a tela e depois para Luca. Ela entendeu algo claramente naquele momento. As rosas não eram sobre romance. Eram uma alavanca. Eram uma maneira de forçar Luca a olhá-la, a usá-la, a testá-lo. Ele havia olhado, mas não da maneira que o remetente planejara. Ela assentiu para ninguém e para todos. Ela faria exatamente o que Luca disse. Ela ficaria onde ele pudesse encontrá-la. E se o passado tentasse escalar pelas janelas desta casa, aprenderia o que significava ser visto pelo homem errado. O clipe no tablet congelou no quadro da mão com a pedra preta. Uma pequena ranhura no aro capturou a luz como uma cicatriz. O dia avançou com aquela imagem. Desde o momento em que a filmagem congelou naquele anel, a propriedade Moretti deixou de ser um lar e se transformou em um sistema. Portas que antes ficavam abertas agora se fechavam com um clique atrás de Emily. Os códigos dos portões mudaram. As janelas eram trancadas à meia-noite. Até o ar parecia vigiado. Luca Moretti não fazia promessas. Ele dava ordens, e suas ordens a envolviam como uma gaiola invisível. Ryan Brooks lhe deu um crachá impresso naquela manhã. Tinha seu nome, foto e um código de barras que abria portas específicas. Você vai manter isso com você, ele disse. Os scanners estão ativos agora. Eu limpo, não hackeio, Emily respondeu, tentando fazer uma piada. Ele não sorriu. Regras são regras. Quando ela olhou para cima, viu Luca no outro lado do corredor conversando com Olivia. A mão dele gesticulou uma vez, precisa, afiada. Todos ao redor dele se moviam mais rápido. Ele já estava reconstruindo o mundo para mantê-la dentro dele. Naquela tarde, Olivia acompanhou Emily até sua nova suíte. O corredor leste brilhava, pintura fresca, câmeras de segurança sutis nos cantos, novos sensores ao longo das janelas. Ele leva as ameaças para o lado pessoal, Olivia disse enquanto caminhavam. Isso significa mais conforto do que você está acostumada e menos liberdade. Emily exalou lentamente. Então, uma prisão com melhor iluminação. Os lábios de Olivia se contraíram. Exatamente. A suíte tinha roupas de cama novas, flores frescas e uma pequena mesa. Nela estava uma bolsa de veludo preta idêntica à anterior. Dentro, um telefone compacto com um único contato rotulado canal de emergência. Ele quer que você também o mantenha com você, Olivia disse. Ele se conecta diretamente a Ryan. Ele faz isso com todo o seu pessoal? Não, apenas com aqueles que acabam na mira de outra pessoa. Quando Olivia saiu, Emily ficou no centro do quarto, olhando para o telefone. Seu reflexo a observava do vidro escuro, pequena, cautelosa, encurralada. Naquela noite, o jantar foi tenso. Luca comeu com sua precisão habitual, silencioso entre as mordidas, os olhos às vezes se elevando em direção a ela. Ela ficou perto do aparador, esperando por sinais, quando reabastecer seu copo, quando limpar os pratos. Normalmente ela era invisível durante as refeições. Agora ele notava cada movimento. Quando ela estendeu a mão para a bandeja de servir, a voz dele a deteve. Sente-se. Ela piscou. Senhor? Sente-se. Ele gesticulou para o assento vazio ao lado dele. O pulso dela tropeçou. Os outros funcionários desviaram o olhar rapidamente, fingindo não ver. Lentamente, ela obedeceu, sentando-se na beira da cadeira. Lucas serviu-lhe água ele mesmo. Você comeu hoje? Sim. Vai comer de novo? O tom dele soou como uma ordem, não como carinho. O silêncio se estendeu entre eles. O cheiro da comida, o zumbido baixo das ondas distantes, o som dos garfos, tudo parecia amplificado. Ele finalmente falou sem levantar os olhos. Você acha que isso é sobre flores? Não sei o que pensar. Então pense nisso. Alguém quer me lembrar que posso sangrar? O olhar dele se elevou, fixando-se no dela. Eles usaram você para enviar essa mensagem. O estômago dela apertou. Por que eu? Porque você é quieta. Porque você se mistura. Porque você não parece uma alavanca até que alguém a torne importante.
Emily olhou para o prato. Talvez eu não devesse estar aqui. Você está aqui agora, ele disse categoricamente. E quem tocar no que é meu se arrependerá. A palavra meu fez a respiração dela prender novamente. O mesmo de antes, ela não pertencia a ninguém. Mas a maneira como ele disse fez com que ela se sentisse vista pela primeira vez. Talvez para sempre. Mais tarde naquela noite, a propriedade parecia muito parada. Ela deitou-se na cama, observando as sombras das palmeiras balançarem contra as cortinas. O novo dispositivo de pânico repousava na mesa de cabeceira ao lado do telefone. Às 23h43, um leve tilintar quebrou o silêncio, um alerta de mensagem. O coração dela disparou. Ela pegou o telefone na mesa, aquele que Ryan lhe dera, mas a tela estava escura. O som veio do carrinho de limpeza do lado de fora de sua porta. Ela abriu-o lentamente. Na prateleira de cima, debaixo de toalhas dobradas, havia um pequeno envelope marrom. Sem endereço, sem selo, apenas o nome dela novamente, com a mesma caligrafia inclinada. O sangue de Emily gelou. Ela olhou para cima e para baixo no corredor, vazio. Ela fechou a porta, trancou-a e rasgou o envelope. Dentro, um telefone descartável preto e barato. Ele acendeu no momento em que atingiu sua palma. Uma mensagem piscou na tela. Diga a ele o que você pegou. Ela congelou. Seus joelhos quase cederam quando a memória a atingiu. O pendrive, a empresa de contabilidade, os arquivos que ela havia escondido em um livro oco anos atrás. Ela havia fugido disso, enterrado, esquecido. Como alguém aqui poderia saber? Outra mensagem zumbiu. Ele não vai protegê-lo se souber a verdade. Suas mãos tremeram. Ela pousou o telefone na cama e recuou. Diga a ele o que você pegou. Ela não havia roubado nada. Seu antigo chefe lhe pedira para guardar um pendrive de backup antes de desaparecer. Ela nunca olhou para dentro. Nunca soube o que continha. O quarto parecia diminuir a cada segundo. Ela pegou o dispositivo de emergência, pressionou-o 2 vezes. Segundos depois, passos pesados ecoaram no corredor. A porta destrancou com um bip e Luca entrou primeiro, seguido por Ryan. O que aconteceu? Luca perguntou imediatamente. Emily apontou para o telefone. Foi deixado no carrinho lá fora. Ryan pegou-o, examinando a superfície. Sem impressões digitais ainda, ele murmurou. Luca deu um passo mais perto. O que dizia? Ela hesitou. Dizia, diga a ele o que você pegou. Os olhos dele se afiaram. Pegou? Eu não peguei nada, ela disse rapidamente. Anos atrás, no meu antigo emprego, alguém me deu um pendrive para guardar. Então ele desapareceu. Eu saí da cidade. Juro que nunca olhei para ele. A cabeça de Ryan se levantou. A firma de Ohio. Ela assentiu. A voz de Luca baixou. Você ainda o tem? Eu acho que sim. Está escondido. Onde? No Queens, ela disse mal acima de um sussurro. Na igreja onde eu sou voluntária, eu o coloquei em uma caixa de doações antigas. Ryan olhou para Luca. Podemos recuperá-lo esta noite. Luca olhou para Emily. Você vem conosco. O quê? Não. Eu te digo onde está. Você não precisa. Eu disse que você vem. O tom dele não deixou espaço para discussão. Se é isso que Caim quer, descobrimos porque juntos. Eles partiram logo depois da meia-noite. As luzes da cidade borravam através do vidro fumê enquanto o SUV preto cruzava a ponte. Emily sentou-se no banco de trás, ao lado de Luca, com Ryan dirigindo. A chuva começou a cair, riscando as janelas. Ela finalmente quebrou o silêncio. Você acha que isso tem a ver com Caim? Não acho que coincidências existam no meu negócio, Luca disse. Você entrou na minha vida com algo que alguém quer. Isso não é aleatório. Eu nem sabia que tinha algo. Não importa. Você faz parte disso agora. O tom dele não era cruel, apenas um fato. Ela observou seu reflexo no vidro. Firme, mandíbula tensa, mente já 3 movimentos à frente. Ele parecia mais um soldado do que um chefe.
Quando chegaram à igreja, a chuva caía mais forte. O estacionamento estava vazio. Ryan manteve o motor ligado enquanto Luca caminhava com Emily pelos degraus. Ela o guiou para o lado, para um barracão de doações. Suas mãos tremeram enquanto ela abria o cadeado. Dentro havia fileiras de caixas empilhadas. Ela se ajoelhou perto do fundo e puxou uma marcada Livros Inverno 2022. Aqui, ela sussurrou. Ela enfiou a mão, movendo livros de bolso até encontrar um que parecia pesado demais. Uma cópia oca de Orgulho e Preconceito. Ela a entregou a Luca. Ele a abriu. Dentro, um pequeno pendrive preto. Sem marcação, ele disse, perfeito. Ele o deslizou para o bolso. O vento lá fora mudou, batendo a porta lateral. Emily estremeceu. A mão de Luca foi para a arma. Fique abaixada, ele ordenou. Um segundo depois, um som cortou a noite. Um estalo como um trovão, mas mais nítido. Uma bala atingiu o batente da porta. Estilhaços voaram. Luca a agarrou, puxando-a para o chão, protegendo-a com seu corpo. Ryan! Ele rosnou em seu microfone. Entendido. A voz de Ryan veio. 2 atiradores, lá do leste. Luca virou a cabeça ligeiramente. A voz baixa contra o ouvido dela. Não se mova. O coração dela batia tão forte que doía. O braço dele estava sobre ela, sólido, protetor. O ar cheirava a chuva, pólvora e seu perfume. Limpo, escuro, impossível de esquecer. Outro tiro atingiu o vidro. Depois mais 2. Ryan atirou de volta do estacionamento. Pneus rangeram. Silêncio. Segundos se estenderam. Então a voz de Ryan novamente. Livre. Luca levantou seu peso lentamente. Você está bem? Ela assentiu, embora seu corpo tremesse. Eles sabiam que viríamos. Sabiam o que queriam, ele disse, ajudando-a a se levantar. E agora eu sei pelo que vale a pena matar. Eles voltaram em silêncio. O pendrive permaneceu na mão de Luca durante todo o caminho, seu polegar movendo-se sobre ele como se fosse um gatilho. Quando chegaram à propriedade, Olivia estava esperando na porta em seu roupão, cabelo puxado para trás, olhos afiados. O que aconteceu? Emboscada, Luca disse. Eles sabiam a localização, o que significa que alguém vazou, Olivia respondeu. Dentro ou fora? Ainda não importa. Ele olhou para Emily Bickley. Vá para cima. Tome banho. Não saia da sua suíte até eu dizer. Ela hesitou. E o drive? Eu cuido disso, ele disse e passou por ela em direção ao seu escritório. Emily ficou no saguão, molhada, tremendo, observando-o desaparecer atrás da porta de vidro. Ryan lhe deu um pequeno aceno. Ele está no controle, ele disse, sempre. Não tenho certeza se alguém está mais, ela sussurrou. Horas depois, Emily estava sentada na cama, enrolada em uma toalha, olhando para o dispositivo de pânico. As rosas haviam desaparecido há muito tempo, mas seu eco permanecia. O início de tudo o que agora girava em torno dela. Em algum lugar da casa, atrás de portas trancadas, Luca conectou o pendrive a um laptop seguro. Linhas de dados criptografados preencheram a tela. Contas bancárias, transferências offshore, pagamentos a policiais. A mandíbula dele apertou. Então é isso que você estava escondendo, Emily Carter, ele murmurou. Você simplesmente não sabia. E pela primeira vez em anos, Luca Moretti sorriu. Um sorriso frio e silencioso que nunca atingiu seus olhos. A tempestade nunca realmente foi embora. Apenas esperava do lado de fora da propriedade Moretti, pressionando contra as janelas como se quisesse voltar. Emily mal dormiu depois da emboscada. Toda vez que fechava os olhos, via o flash do tiro de fuzil. A maneira como Luca havia coberto seu corpo com o dele, o peso dele, protetor, absoluto. Ela dizia a si mesma que era apenas adrenalina mantendo seu coração acelerado. Mas no fundo, ela sabia que não era tão simples. Ao nascer do sol, a casa já estava acordada.
Guardas se revezavam. A voz de Ryan vinha pelos rádios. O café era preparado mais forte do que o habitual. E atrás da porta fechada do escritório principal, Luca Moretti sentava-se em frente a um laptop, os olhos fixos no pendrive que ela havia escondido por anos. Ele não falara com ela desde que voltaram. Nenhuma palavra, o que a assustava mais do que os tiros. Quando Olivia a encontrou na cozinha, Emily estava limpando um balcão que já estava impecável. Ele não disse uma palavra? Olivia perguntou. Não desde que voltamos. Ele está lendo o que quer que esteja naquele drive, Olivia disse. E se ele está quieto, é má notícia para quem quer que tenha colocado seu nome nele. Emily olhou para baixo. E se for má notícia para mim? O tom de Olivia suavizou. Se ele pensasse isso, você não estaria mais aqui. Emily queria acreditar nisso. Horas depois, a voz de Luca veio pelo interfone. Emily, meu escritório. Era a primeira vez que ele a chamava pelo primeiro nome. O coração dela pulou. Ela limpou as mãos em uma toalha e caminhou pelo longo corredor até a porta dele. Ryan estava do lado de fora, deu um breve aceno e abriu a porta para ela. O quarto cheirava levemente a fumaça e chuva. As cortinas estavam meio fechadas. A cidade era um borrão cinza além do vidro. Luca estava sentado atrás de sua mesa, mangas arregaçadas, sem gravata, os olhos fixos no monitor. O drive estava conectado. Ele não levantou os olhos quando ela entrou. Feche a porta. Ela o fez. Ele finalmente virou a tela para que ela pudesse ver linhas de números, nomes, códigos de transferência, bancos offshore. Eu já vi isso antes, ele disse baixinho. As empresas de fachada de Caim, dinheiro movimentado por contas de dívida, tudo rastreado até políticos que se julgam intocáveis. Ele fez uma pausa. Você estava sentada na chave do império dele. Emily engoliu em seco. Eu não sabia. Meu chefe me deu no dia antes de desaparecer. Ele disse que era um backup caso algo desse errado. Deu errado, Luca disse categoricamente. Para ele, para você, para todos que tocaram nisso. Ela se aproximou. O que acontece agora? Agora, ele disse recostando-se. Eu decido como usá-lo sem que você seja morta. A maneira como ele disse você, calma, possessiva, certa, fez seu rosto esquentar. Posso desaparecer, ela ofereceu. Sair da cidade. Você não precisa. Ele se levantou de repente. Não diga isso de novo. A voz dele cortou a sala. Você está sob minha proteção. Você não foge. Você fica onde eu possa te encontrar. A respiração dela prendeu. Isso soa como uma ordem. É uma ordem, ele disse aproximando-se. Porque se quem perceber que tenho este drive, você será o primeiro alvo dele. E eu não perco o que protejo. As palavras dele queimaram, não por ameaça, mas pela forma como ele as proferiu. Luca estendeu a mão para um cigarro, então pensou melhor e jogou o maço para o lado. Ryan já está preparando rotas seguras. Você ficará na casa. Sem recados, sem ligações externas. Olivia cuidará da parte legal. E meu irmão? Ela perguntou de repente. Noah, ele está na faculdade. Se quem souber de mim, ele já está no radar dele. Luca a interrompeu. Ryan mandou homens para o campus esta manhã. Eles o estão trazendo para cá. Os olhos de Emily se arregalaram. Para cá? Sim, ele estará seguro. Ele fez uma pausa, então mais suave. Você se sentirá mais segura com ele por perto. Ela queria agradecê-lo, mas as palavras ficaram presas. A gratidão parecia muito pequena para o que ele estava fazendo. Naquela noite, a chuva começou novamente. Ryan voltou por volta das 21h com um jovem nervoso e de olhos arregalados, que parecia exatamente como Emily teria aparecido anos atrás, esperançosa, despreparada para este mundo. Noah Carter, Ryan apresentou. Emily correu para o irmão, abraçando-o apertado. Sinto muito que você tenha sido arrastado para isso. Ele a abraçou de volta, sussurrando.
Eu nem sei o que é isso. Luca observava a alguns passos de distância, ilegível. Você ficará na ala oeste por enquanto, ele disse. Ryan lhe informará sobre as regras de segurança. Noah o olhou de cima a baixo. Você é o cara para quem ela trabalha. Os lábios de Luca se contraíram em algo quase como um sorriso. Entre outras coisas, Emily lançou um olhar de advertência ao irmão. Não comece. Não estou começando, Noah disse. Só que este lugar parece algo saído de um filme. Não toque em nada, Luca respondeu secamente. Então virou-se para Emily. Vou mandar comida para sua suíte. Vocês dois precisam descansar. Enquanto eles se afastavam, Noah sussurrou. Aquele cara é intenso. Emily sussurrou de volta. Ele salvou minha vida. Na manhã seguinte, a tempestade finalmente passou. A luz do sol entrava pelas altas janelas. A casa parecia quase normal novamente, mas os novos guardas em cada saída contavam uma história diferente. Luca mal havia dormido. Passou a noite estudando os dados, conectando contas, fazendo ligações discretas. Quando Ryan entrou com café, ele disse, é maior do que pensávamos. Quão grande? Luca perguntou. Metade da cidade, Ryan disse. Quem está pagando funcionários, comprando votos, movendo armas através de contratos de fachada? Se isso vazar, ele estará acabado. Luca olhou para o pendrive. Se vazar, ele a mata primeiro. Ryan assentiu. Então, qual é o plano? Encontramos uma alavanca, Luca disse. Algo pior do que o drive. Algo que o impeça de tocá-la. Ryan levantou uma sobrancelha. Você está quebrando sua própria regra. Que regra? Nunca se envolva pessoalmente. Luca não respondeu. O silêncio foi resposta suficiente. Lá embaixo, Emily tentou acomodar Noah na biblioteca com o café da manhã, mas seus nervos não paravam de zumbir. Ela continuava olhando para o corredor, meio esperando que Luca aparecesse. Quando ele finalmente o fez, ele não estava em seu terno habitual. Jeans preto, suéter escuro, mangas arregaçadas. O tipo de visual que o fazia parecer mais perigoso, não menos. Precisamos sair por algumas horas, ele disse a ela. Você vem. Para onde? A igreja novamente. Quero ter certeza de que não perdemos nada. Noah se levantou. Eu também vou. Luca balançou a cabeça. Você fica aqui. Não sou criança. Você é até eu dizer o contrário. Luca o cortou, a voz como aço. Você se move quando Ryan se move. Entendido? Noah o encarou, então finalmente assentiu. Entendido. Luca virou-se para Emily. Vamos. A viagem de volta ao Queens foi tranquila. Semáforos refletiam no asfalto molhado. A cidade ainda meio adormecida. Emily sentou-se ao lado de Luca no SUV, tentando não olhar, mas falhando. O foco dele na estrada, suas mãos firmes no volante, parecia segurança e perigo em um só. Ela finalmente quebrou o silêncio. Você não precisava me trazer. Sim, eu precisava, ele disse. Se há algo mais conectado a você, quero que você veja antes que quem o faça. Quando chegaram à igreja, Ryan se posicionou na porta. Lá dentro, o barracão de doações estava vazio. Fita de cena do crime tremulava ao vento. Luca caminhou lentamente, os olhos examinando tudo. O que você está procurando? Ela perguntou. Padrões. Qualquer coisa deixada para trás. Ele se agachou perto de um caixote, passou o dedo por uma mancha de óleo no chão. Marca de pneu, não de um carro. Provavelmente um gerador. Ele se levantou, pensando. Eles tinham vigilância funcionando. Câmeras portáteis. Você quer dizer que nos filmaram? Ele a encarou. Eles queriam prova de que eu estava lá com você. Não é apenas sobre o drive. É sobre a alavancagem. A voz de Emily tremeu. Eles vão me usar. Eles já tentaram, ele disse, aproximando-se. E falharam. Ela exalou tremulamente. Você parece tão certo. Eu tenho que estar certo, ele disse. Se eu começar a duvidar, nós dois perdemos.
As palavras dele pairaram. Ele estava tão perto que ela podia sentir o cheiro da chuva em suas roupas. Ela olhou para cima, tentando lê-lo. Por um momento, algo desprotegido brilhou nos olhos dele. Preocupação, talvez até afeição, mas então ele desviou o olhar. A voz de Ryan veio pelo fone de ouvido. Estamos limpos. Vamos nos mover. Luca assentiu. De volta para o carro. Quando voltaram à propriedade, Olivia estava esperando com os arquivos. Os dados correspondem aos registros da operação do ano passado, ela disse. A rede de Caine é mais profunda do que pensávamos. Ele tem funcionários da cidade em sua folha de pagamento. Luca olhou para Emily. Você entende o que isso significa? Que estou envolvida em algo que nunca pedi. Significa, ele disse baixinho, que você agora é a única pessoa com evidências que poderiam destruí-lo. E isso a torna valiosa. Ela o encarou. Para você também? Ele não desviou o olhar, especialmente para mim. O peito dela apertou. Ela queria recuar, mas não podia. A distância entre eles já era muito pequena. Olivia pigarreou. Vou dar um minuto a vocês dois. Ela saiu da sala, sorrindo levemente. Luca encostou-se à mesa, cruzando os braços. Você disse que era invisível. Talvez fosse. Não mais. Isso não é reconfortante. É a verdade, ele disse. E quanto antes você aceitar, mais segura estará. Ela hesitou. E se eu não conseguir lidar com isso? Ele se aproximou, a voz baixando. Então eu lidarei com isso por você. Os olhos dele se encontraram, o ar novamente carregado. Ela podia sentir a atração que ela não queria, o calor por trás do controle dele. Ela se forçou a desviar o olhar. Não sei o que é isso, ela disse baixinho. O que quer que esteja acontecendo entre nós, não deveria. Nada disso deveria acontecer, ele disse. Mas é real. Ela não respondeu, não podia. Naquela noite, ela estava na varanda da sua suíte, o vento do oceano mexendo em seu cabelo. O céu estava limpo pela primeira vez. Abaixo, guardas patrulhavam os caminhos com precisão lenta. Pela primeira vez desde que tudo começou, ela sentiu algo parecido com calma. Seu telefone zumbiu. Ela o pegou, esperando Ryan. Número desconhecido. Uma mensagem. Você acha que ele pode te salvar? A respiração de Emily prendeu. Outra mensagem. Ele é a razão pela qual seu chefe morreu. Seus dedos gelaram. Ela leu novamente e novamente, incapaz de respirar. Então veio uma foto. Seu antigo prédio de escritório, fita policial e, no canto, uma figura borrada que parecia demais com Luca. Seus joelhos quase cederam. Ela agarrou o corrimão. Uma batida na porta a fez pular. Emily! Era a voz de Luca. Ela escondeu o telefone atrás das costas. Sim? Abra! Ela hesitou, então destrancou a porta. Ele estava lá, cabelo bagunçado pelo vento, sem jaqueta, mangas arregaçadas. Eu queria ver como você estava, ele disse. Você está quieta. Estou bem. Você está mentindo. Ela forçou um sorriso. Estou cansada, só isso. Ele a estudou por um longo momento, então assentiu. Durma um pouco. Temos trabalho a fazer de manhã. Ele se virou para sair. Ela quase o chamou, quase contou sobre as mensagens, mas parou. Se o que o texto dizia fosse verdade, ela poderia confiar nele? Quando ele saiu, Emily sentou-se na beira da cama, o telefone pesado em suas mãos. A foto ainda brilhava na tela. Ela deu zoom. A figura estava distante, borrada, mas familiar o suficiente para fazer seu coração apertar. Por favor, ela sussurrou, não seja você. Lá fora, o trovão rolou novamente, fraco, mas retornando, e em algum lugar na escuridão, Victor Kane sorriu com o sucesso de seu próximo movimento. A foto não saía de sua mente. Emily tentou dormir, mas toda vez que fechava os olhos, via a imagem novamente. O homem borrado no fundo, perto da fita policial amarela, no dia em que seu antigo chefe desapareceu. Mesma altura, mesmos ombros, mesma postura. Poderia ter sido qualquer um. Mas e se não fosse? Na manhã seguinte,
Ela seguiu sua rotina no piloto automático. Lavar as xícaras, fazer o café, fingir que seu mundo não estava desmoronando. Quando Luca entrou na cozinha, ela não olhou para cima. Ela o sentiu antes de vê-lo. O peso da presença que preenchia cada cômodo em que ele entrava. Bom dia, ele disse. A voz dela saiu fraca. Bom dia. Ele a estudou por um segundo mais do que o usual. Então serviu-se de café. Você não dormiu. Tô bem. Pare de dizer isso, ele disse baixinho. Você não está. A mão dela parou na bancada. Ela não respondeu. Ele se aproximou, baixando a voz. Se algo estiver errado, você me diz. Ela se virou para encará-lo. Você me diria a verdade se eu perguntasse algo? Ele congelou por meio batimento cardíaco. Depende da pergunta. A garganta dela la apertou. Você estava em Ohio no dia em que meu chefe desapareceu? Silêncio. O tipo que se estende e preenche uma sala até doer respirar. A mandíbula de Lucas se moveu ligeiramente. Ele pousou o café. Por que você está me perguntando isso? Porque eu vi uma foto, ela disse, forçando-se a manter o olhar dele. E porque alguém continua me enviando mensagens dizendo que você teve algo a ver com isso. A expressão dele não mudou, mas algo cintilou por trás de seus olhos. Dor, talvez raiva, talvez ambos. Deixe-me adivinhar, ele disse calmamente. Victor Kane. Ela hesitou. Ele não assinou a mensagem. Então você já sabe que é ele, Luca disse. É assim que ele trabalha. Ele planta uma semente e a deixa crescer. Ele quer que você duvide de mim, porque se você duvidar de mim, não posso protegê-la. Você não respondeu, ela sussurrou. Ele exalou, agudo e controlado. Eu estava em Ohio. Sim, mas não pelo que você pensa. O coração dela batia forte. Então, pelo quê? Ele se inclinou mais perto, a voz baixa e fria. Seu chefe roubou milhões da empresa de Cain. Ele fugiu. Caim me contratou para rastrear o dinheiro. Quando encontrei o homem, ele já estava morto. Eu enterrei o que restava e fui embora. Ela o encarou. Você o enterrou? Ele assentiu uma vez. Existem limites que nem eu cruzo. Naquele dia cruzei um. Você quer a verdade? É isso. Os olhos de Emily ardiam. Por que você não me contou? Por que você teria fugido? Ele disse suavemente. E eu precisava que você ficasse tempo suficiente para que eu a mantivesse viva. A sala pareceu menor. O batimento cardíaco dela era alto. Você acha que pode decidir isso por mim? Eu já decidi, ele disse. E você ainda está aqui. Ela saiu da cozinha antes de dizer algo que se arrependeria. Luca a deixou ir. Observá-la partir parecia um castigo. Ele passou a vida inteira dominando o controle. Seu temperamento, seu medo, seu coração. E de alguma forma ela rompeu tudo isso. Ryan entrou 1 minuto depois. Ela sabe. Imaginei, Luca disse. Devo bloquear as linhas telefônicas? Não. Deixei-a respirar. Se eu apertar a gaiola, ela me odiará mais rápido. Ryan cruzou os braços. Kane está jogando um jogo longo. Ele está usando emoção, não força. Luca assentiu. Então nós jogamos de volta. Ao meio-dia, o céu escureceu novamente. O vento trazia o sal do oceano. Emily sentou-se no quarto de hóspedes leste, olhando para as ondas, tentando desembaraçar seus pensamentos. Ela não sabia se devia acreditar na versão de Luca ou na que a assombrava. Uma batida na porta. Olivia entrou, segurando uma pasta. Ele te contou, não contou? Emily olhou para cima. Contou o quê? Sobre Ohio? Emily assentiu. Olivia suspirou. Para o que vale, ele não estava mentindo. Eu vi o arquivo do caso. Kane ordenou a morte do seu chefe depois que ele roubou dele. Luca encontrou o corpo antes dos homens de Caim. Ele o enterrou para manter a família do homem fora disso. É isso que ele é. Alguém que limpa a bagunça? Alguém que tenta parar o sangramento? Olivia disse. Às vezes, é tudo o que você pode fazer neste negócio. Emily não respondeu. Não sabia como. Olivia sentou-se ao lado dela. Ele não é um santo, Emily, mas não é seu inimigo. Eu só não sei mais em quem confiar.
Então confie no que você sente, Olivia disse. Seus instintos geralmente estão certos. Naquela noite, o jantar foi tranquilo. Lucas sentou-se à cabeceira da mesa, Olivia e Ryan à sua frente, Emily mais abaixo. Noah tinha saído para uma caminhada pela propriedade com um dos guardas. Quando as luzes piscaram, Ryan franziu a testa. Pico de energia. Os olhos de Lucas se estreitaram. O backup já deveria ter entrado em ação. A casa inteira ficou escura. Todos fiquem aqui, Luca ordenou. Passos ecoaram no corredor, fracos a princípio, depois mais altos. Ryan sacou sua arma. A mão de Luca também foi para sua arma lateral. Um estrondo soou da cozinha. Luca se moveu primeiro, lanterna em uma mão, arma na outra. Ryan, às luzes! Trabalhe nisso! Emily o seguiu, apesar de si mesma. A porta da cozinha estava aberta, as cortinas balançando com o vento. Uma das janelas dos fundos estava quebrada, vidro por toda parte. Luca praguejou baixinho. Eles estavam lá dentro. Quem? Emily sussurrou. Alguém com acesso. Ele se virou para ela. Vá para o seu quarto agora. Eu não. Agora, Emily. A voz dele rachou como um trovão. Ela estremeceu, então correu. Quando Ryan restaurou a energia parcial, 2 guardas estavam desaparecidos. Uma porta de armazenamento estava entreaberta e, no balcão, alguém havia deixado uma única rosa vermelha, fresca. Luca a pegou, girou-a na mão. Ele está zombando de mim. Olivia franziu a testa. Como eles passaram pelos portões? Luca olhou para as pétalas, a mandíbula tensa. Alguém os abriu por dentro. Ele sentou-se na cama, o coração disparado. As luzes piscaram novamente. Ela podia ouvir gritos lá embaixo, passos no corredor. Então a porta se abriu. Não eram os homens de Caim, mas o próprio Luca. Arma em punho, olhos em brasa. Venha. O que aconteceu? Ela perguntou. Casa segura agora. Ele agarrou o pulso dela, puxando-a para o movimento. Eles se moveram pelo corredor, desceram as escadas de serviço, através da passagem subterrânea que levava sob a propriedade. Ela mal conseguia acompanhá-lo. Quando chegaram a uma porta de aço, ele digitou um código. A fechadura clicou e ele a empurrou para dentro. A sala era pequena, reforçada, abastecida com comida e suprimentos. Ele se virou para ela, o peito subindo rápido. Você fica aqui até eu limpar. Luca! Ele a cortou. Alguém nesta casa abriu aquela janela. Não vou arriscar você perto deles. Você acha que é um dos seus homens. Acho que não importa o que eu acho até eu descobrir, ele disse. Não abra esta porta para ninguém, além de mim ou Ryan. Ele começou a se virar, mas ela o segurou pela manga. Tenha cuidado. Ele olhou para a mão dela em seu braço. Algo cru brilhou em seu rosto. Você se preocupa comigo agora. Não quero que mais ninguém morra por minha causa. Então pare de se culpar, ele disse suavemente. Você não pediu por isso. Ela lá sentiu. Ele lhe estendeu a mão, tocou-lhes a bochecha uma vez, mal, e então se foi. Minutos se transformaram em horas. Emily sentou-se encostada na parede, ouvindo sons abafados acima. O baixo rugido de veículos, vozes, portas batendo. Finalmente a fechadura apitou. Ela pulou de pé. A porta abriu. Ryan estava lá. Está claro o que aconteceu. Trabalho interno, ele disse sombriamente. O contato da padaria. Ele vendeu informações sobre as rotas de segurança. Padaria, ela repetiu. Velho amigo do pai do chefe. Luca confiava nele. Emily sentiu um calafrio. O que eles queriam? Não o drive, Ryan disse. Você? Ela congelou. Eu? Ele assentiu. Eles queriam trocá-la por alavancagem. Caim está ficando desesperado. Quando Luca retornou, sua camisa estava rasgada no ombro, uma fina linha de sangue ao longo de seu braço. Ele a ignorou. Você está ferido, Emily disse, dando um passo à frente. Não é nada. Deixe-me ver.
Eu disse, não é nada. Luca, ela disse, sua voz firme pela primeira vez. Ele parou. Os olhos dele se encontraram por um momento. Todo o barulho do mundo pareceu desaparecer. Ele exalou e sentou-se no sofá. Ela se ajoelhou ao lado dele, limpou o corte com um pano úmido do kit. Ele não estremeceu. Ele apenas a observou, em silêncio, o ar entre eles pesado. Você não deveria ter que fazer isso, ele disse baixinho. Você não deveria ter que continuar me salvando. Talvez eu queira. As mãos dela tremeram ligeiramente. Por quê? Ele não respondeu imediatamente. Seu olhar baixou para os lábios dela, depois de volta para os olhos. Porque eu parei de te ver como parte do problema há muito tempo. Ela congelou. E o que eu sou agora? Ele sorriu fracamente, triste, controlado. A única pessoa que me faz esquecer quem eu sou. Por um momento, nenhum dos dois se moveu. O ar engrossou. A mão dele roçou a dela. Lenta, deliberadamente. Ela sentiu como uma corrente elétrica. Mas então ele se levantou, quebrando o feitiço. Descanse um pouco. Partimos antes do amanhecer. Para onde? Para um lugar mais seguro, longe de qualquer um que deva favores a quem. Ela assentiu, embora seu coração doesse com coisas que ela não conseguia dizer. Horas depois, antes do nascer do sol, eles dirigiram em silêncio. As estradas estavam vazias. Ryan os seguia em outro carro com Noah e Olivia. A casa segura ficava acima de uma antiga padaria, tranquila, fechada para reformas. Lá dentro, o lugar cheirava levemente a pão e poeira. Luca verificou cada porta, cada saída. Então ele finalmente se permitiu respirar. Emily encostou-se no balcão, observando-o. Você sempre vive assim, sempre pronto para se mover? Ele olhou para ela. Sim, isso soa solitário. É, ele disse simplesmente. Ela hesitou. E você escolheu isso? Ele a encarou. É mais fácil proteger as pessoas quando elas não se aproximam. A voz dela suavizou. Tarde demais para isso. Ele desviou o olhar, a mandíbula apertando. Durma um pouco. Luca, ela começou, mas ele já havia se virado para a janela, observando a rua. Ela subiu, o coração batendo forte. Ela não sabia o que era pior, confiar nele ou não confiar nele. Abaixo, Luca permaneceu junto à janela até o amanhecer pintar as ruas de ouro. A primeira luz atingiu seu rosto, e ele pensou nas palavras dela. Tarde demais para isso. Ele sabia que ela estava certa. A casa, segura acima da antiga padaria, não tinha relógios, mas cada segundo parecia alto. Emily sentou-se à janela, observando a rua abaixo. Pessoas passavam, vidas comuns, alheias ao mundo em que ela havia caído. Ela as invejava. Sem guardas, sem mentiras. Sem um homem como Luca Moretti sangrando em cada batimento cardíaco. Ele não havia falado muito desde que chegaram. Sempre verificando saídas, escaneando mensagens, conversando baixinho com Ryan. Seu foco agora tinha um propósito, mais nítido do que antes. A calma antes de outra tempestade. Noah, inquieto como sempre, andava pela pequena cozinha. Quanto tempo devemos ficar escondidos aqui? O tempo que for necessário, Emily disse suavemente. Sim, porque isso não é aterrorizante. Ele passou a mão pelo cabelo. Somos patos sentados, Mi. Lucas sabe o que está fazendo. Ele bufou. Você confia tanto nele? Ela olhou para a janela novamente. Ainda estou viva. Isso é o suficiente por enquanto. Lá embaixo, Luca e Ryan revisavam plantas espalhadas sobre uma mesa de madeira. Quem está movendo carregamentos pelo Cais 9? Ryan disse. Ele está esperando que eu o procure para um acordo. A mandíbula de Luca lhe apertou. Então daremos um a ele. Você realmente vai fazer isso? Ryan perguntou. Trocar-se pela garota? Não é uma troca, Luca disse friamente. É uma isca. Ryan recostou-se. Ele não aparecerá pessoalmente. Ele enviará alguém. Não preciso que ele apareça. Preciso que ele acredite que estou desesperado. A voz de Luca baixou.
Ele acha que eu faria qualquer coisa por ela. Ele não está totalmente errado. Ryan lançou um olhar significativo, mas não comentou. Qual é o plano? Manhã à noite, Luca disse. Ele pensará que estou oferecendo o drive em troca da segurança dela. Enquanto ele o alcança, pegamos tudo. Seu mensageiro, seus dados, sua rota. E quanto a ela? Ryan assentiu. E a garota? Ela fica aqui, Luca disse. Se ela for inteligente. Naquela tarde, Emily encontrou Luca na janela, braços cruzados, perdido em pensamentos. Você está planejando algo, ela disse baixinho. Ele não se virou. Sempre. O que é desta vez? Algo que a mantém viva. Ela se aproximou. Você não está me contando tudo porque não precisa saber tudo, ele disse. Estou cansada de ser protegida como se fosse um problema a ser resolvido. Você é um problema, ele disse, finalmente virando-se para encará-la. Você é a única coisa que Caim pode usar contra mim. O peito dela la apertou. Por que eu? Porque eu a tornei visível. A voz dele suavizou. Porque eu olhei tempo demais. O silêncio preencheu o espaço entre eles. Por um momento, nenhum dos dois se moveu. Você não decide o que eu arrisco, ela sussurrou. Ele se aproximou, os olhos escuros. Você acha que estou fazendo isso porque gosto de controlar? Estou fazendo isso porque não posso ver outra pessoa morrer por meus erros. Talvez eu não seja sua para salvar, ela disse. Você é agora. As palavras atingiram como uma tempestade. Antes que ela pudesse responder, a voz de Ryan ecoou pelo interfone. Chefe, temos movimento lá fora. Lucas girou para o monitor. Uma van havia parado do outro lado da rua. 2 homens desceram a paisana, óculos escuros, fingindo ser reparadores. Fique aqui, ele ordenou, pegando sua arma. Luca, ele a cortou. Tranque a porta. Ele saiu antes que ela pudesse argumentar. Lá embaixo, Ryan já estava na janela com binóculos. Eles não são daqui. Puxe as placas, Luca disse. Já fiz. Alugadas. Nenhuma correspondência de ID. Os olhos de Lucas se estreitaram. Eles estão nos testando, vendo quem está lá dentro. Ryan olhou para cima. O que você quer fazer? A voz de Lucas estava calma, mortal. Mostraremos a eles quem eles estão observando. Ele saiu pela porta da frente. Os 2 homens congelaram quando ele se aproximou. Luca não precisou gritar. Seu silêncio foi suficiente. Vocês estão longe de casa, ele disse. Quem os enviou? Um homem sorriu. Apenas manutenção. A arma de Luca pressionou o peito do homem antes da próxima respiração. Então consertem este lugar mais rápido. A mão do segundo homem foi para o casaco. Luca atirou uma vez para baixo, um tiro de advertência que rachou o pavimento perto do pé dele. Tente novamente. Ryan apareceu atrás deles com a arma em punho. Os falsos trabalhadores levantaram as mãos lentamente. Ligue para Ken, Luca disse a um deles. Diga a ele que o drive está pronto. Ele terá uma reunião no Cais 9 à meia-noite. O homem hesitou. O tom de Luca escureceu. A ligação foi feita. O acordo estava fechado. Quando Luca voltou para cima, Emily esperava no topo da escada, pálida. Ouvi o tiro. Eles se foram, ele disse. Você está segura. Você prometeu que não haveria mais mentiras. Ele hesitou, então disse. Cain vai me encontrar amanhã à noite. O estômago dela revirou. Você vai sozinho? Sim. Não. Ela deu um passo à frente, zangada agora. Você não pode. Não é uma negociação. Não vou deixar você cair em uma armadilha sozinho. A boca dele se curvou em algo entre frustração e afeto. O que você vai fazer? Discutir com ele até a morte? Ela cruzou os braços. Se for o que for preciso. Ele se aproximou até que ela tivesse que inclinar o queixo para encontrar o olhar dele. Você não entende, não é? Isso termina comigo ou com ele. Não há meio termo. Então eu vou encontrar um, ela disse. Ele a olhou como se ela fosse impossível e inevitável. Você me deixa louco.
Bom, ela disse. Agora estamos quites, ele exalou, tentando não sorrir. Você não facilita. Você também não. Por um momento, o ar entre eles suavizou. A mão dele se ergueu, roçando uma mecha de cabelo de seu rosto. Se algo acontecer comigo, não. Ela disse bruscamente. Não termine essa frase. Ele hesitou então calmamente. Mantenha-se viva, Emily. A qualquer custo. Na noite seguinte, o cais cheirava a sal, diesel e traição. A chuva caía em finas camadas. A água escura ondulava sob as luzes. Ryan esperava com a equipe de apoio do outro lado do cais, pronto para atacar. Luca estava debaixo da cobertura, casaco pingando, o pendrive no bolso. Os homens de Kane chegaram pontualmente. 3 carros, motores baixos. A porta traseira se abriu e Victor Kane saiu pela primeira vez. Alto, cabelo prateado, sorriso frio. Bem, bem, Kane disse avançando. O famoso Luca Moretti. Estava começando a pensar que você tinha amolecido. Luca não se moveu. Você queria o drive e a garota? Kane disse. Ambos conseguiremos o que queremos. A mandíbula de Luca ela apertou. Onde está ela? Kane sorriu mais abertamente. Pense. Segura por enquanto. A voz de Luca baixou. Ela não fazia parte disso. Ela se tornou parte disso no momento em que você a olhou como se ela importasse. Os olhos de Kane brilharam. Essa é sua fraqueza, Luca. Você começou a se importar. Luca tirou o pendrive do bolso. Você pega isso quando ela estiver segura. Caim riu. Ah, acho que faremos do meu jeito. Ele estalou os dedos. A porta de uma van deslizou. O coração de Emily parou. Ela não estava lá. Em vez disso, Noah, seu irmão, amarrado e amordaçado. O sangue de Luca gelou. Você cometeu um erro. Caim inclinou a cabeça. Eu fiz um ponto. Luca deu um passo lento para a frente. Sou teu. Traga-me o drive primeiro. A voz de Ryan sibilou em seu fone de ouvido. Chefe, podemos pegá-los. Ainda não. Luca murmurou. Ele enfiou a mão no casaco, jogou o pendrive na metade do caminho entre eles. O homem de Kane se abaixou para pegá-lo. Luca atirou. Um tiro limpo na perna do homem. O caos irrompeu. A equipe de Ryan surgiu das sombras. Balas rasgaram a chuva. Kane se abaixou atrás do carro. Luca correu em direção à van, atirando enquanto corria. Ele abriu a porta, cortou as amarras de Noah, empurrou-o para baixo, atrás dos pneus. Fique abaixado, ele latiu. Os olhos de Noah estavam arregalados. Emily, ela está segura, Luca disse, embora não tivesse certeza. O carro de Kane arrancou do cais. Ryan gritou algo em seu fone de ouvido, mas o sinal cortou. Quando o tiroteio parou, o ar cheirava a metal e chuva. Luca se endireitou, procurando por Caim. Desaparecido. Ryan se aproximou, encharcado e ofegante. Ele escapou. Luca guardou sua arma. Não vai longe. Ryan gesticulou para Noah. Ele está tremendo, não está ferido. Levei-o de volta para a casa segura, Luca disse, agora. Quando Luca retornou horas depois, o amanhecer estava rompendo. O céu azul pálido sobre o horizonte da cidade. Emily estava na varanda, embrulhada em um cobertor, esperando. No momento em que o viu, correu para ele. Noah, ele está bem, Luca disse. Ele está dormindo. Os olhos dela se encheram. Você foi atrás dele. Ele assentiu uma vez. Caim pegou a isca errada. E você levou uma bala por isso. Ele olhou para o arranhão no ombro, encolheu os ombros. Ele errou. Ela o encarou, lágrimas se misturando com a chuva. Por que você continua fazendo isso? Por que arriscar tudo? Ele se aproximou, a voz baixa. Porque prefiro sangrar por você do que enterrá-la. A respiração dela prendeu. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. A cidade acordava ao redor deles. Carros, sirenes, ondas distantes. Ele estendeu a mão, afastou uma gota de seu rosto e o mundo pareceu parar. Luca, ela sussurrou.
Ele se inclinou perto o suficiente para ela sentir seu hálito. Eu te disse, ele murmurou. Você não é mais invisível. E então ele a beijou. Não foi gentil. Foi tudo o que ele tentou conter. Raiva, medo, desejo, alívio. As mãos dela agarraram a camisa dele, puxando-o para mais perto. A tempestade finalmente estourou dentro de ambos. Quando se separaram, ela sussurrou. E agora? Ele olhou para ela, os olhos mais suaves do que ela jamais vira. Agora terminamos isso. A propriedade Moretti nunca se sentira tão silenciosa. Após o tiroteio no cais, Luca levou todos de volta para sua casa principal. O lugar onde tudo começou. Deveria ser seguro. Câmeras aprimoradas, novos guardas, portões reforçados. Mas a segurança era uma ilusão. E todos naquela casa sabiam disso. Emily estava na grande sala, olhando para seu reflexo nas altas janelas de vidro. O oceano se estendia além, calmo por uma vez, mas seu peito não estava. Noah dormia no andar de cima, sedado pelo cansaço e pelo medo. Ryan andava pelo corredor, telefone na mão, transmitindo ordens, e Luca. Luca não parava de se mover há 20 horas. Ele falava com seus homens, verificava plantas, religava a rede de segurança, cada movimento calculado, cada respiração controlada. Mas o controle só durava até certo ponto. Ao meio-dia, a equipe se reuniu em volta da mesa no escritório. Ryan colocou um mapa impresso. Kane está sangrando. Ele perdeu homens, dinheiro e prestígio, mas ainda não terminou. Alguém está lhe fornecendo informações de dentro. Olivia olhou em volta. Você está dizendo que há um informante? Ryan assentiu. Alguém próximo. Eles sabiam onde ficava a casa segura. Eles sabiam sobre o encontro no cais. Lucas se inclinou para a frente. Quem tinha acesso a ambos os locais? Ryan hesitou. Metade do círculo interno. Metade é demais. Luca disse friamente. Reduza para 5. Encontrei minha prova. Sua voz era firme, mas seus olhos ardiam com algo mais. Medo por ela. Emily sentiu isso do outro lado da sala. Quando a reunião terminou, ela o seguiu para fora. Você acha que alguém em sua própria casa o traiu? Ele não olhou para ela. Eu sei. Quem? Vou descobrir antes do pôr do sol. Ela tocou o braço dele. Você não pode lutar contra tudo sozinho. Ele se virou para ela, o olhar afiado. Assista-me. Naquela noite, a casa acendeu com sensores de movimento e uma tensão silenciosa. Emily tentou ler em seu quarto, mas cada rangido no corredor fazia seu coração pular. Quando ouviu vozes lá embaixo, baixas e urgentes, seguiu o som. Luca e Olivia estavam na cozinha, a única luz vindo de uma pequena lâmpada sobre o balcão. Ela merece saber, Olivia disse. Ainda não, Luca respondeu. Você não pode protegê-la para sempre. Não estou tentando protegê-la de Caim, ele disse baixinho. Estou protegendo-a de mim. Emily congelou na soleira. Olivia cruzou os braços. Você acha que mantê-la na escuridão o torna nobre? Você está fazendo dela uma prisioneira. Ela estará mais segura se me odiar. Ela não te odeia, Luca, Olivia disse. Esse é o problema. Ele não respondeu. Suas mãos repousavam no balcão, os ombros tensos. Então ele disse algo que fez a respiração de Emily parar. Ela não sabe quem matou o chefe dela. O tom de Olivia baixou. Você me disse que foi Caim. Foi a ordem dele, Luca disse. Mas eu puxei o gatilho. O mundo girou. Emily recuou antes que pudesse se conter, seu calcanhar batendo no assoalho. O som ecoou como um tiro. Luca se virou instantaneamente. Emily! Ela correu. Ele a alcançou no meio da escada. Deixe-me explicar, ele disse, a voz rouca. Você mentiu. Ela gritou. Você me disse que o encontrou morto. Eu o encontrei, ele disse, porque ele estava morto para o mundo no segundo em que roubou de Caim. Fui enviado para limpar a situação. Ela balançou a cabeça, lágrimas ardendo. Você o matou. Eu terminei algo que já havia acabado, ele disse aproximando-se. Você não entende o que teria acontecido se eu não tivesse feito isso. Você acha que isso torna as coisas melhores?
A voz dela falhou. Ele confiava em mim. Ele confiava em mim e em você. Ele gentilmente segurou o pulso dela, forçando-a a encará-lo. Ele a usou, Emily. Ele a deixou com aquele drive porque sabia que Ken viria buscá-lo. Você era uma isca muito antes de eu encontrá-la. A respiração dela prendeu. Então por que você não me contou? Porque você teria fugido, e eu precisava que você estivesse viva tempo suficiente para me perdoar. Lágrimas escorreram por suas bochechas. Você não pode pedir isso. Ele a soltou, a voz mal um sussurro. Eu sei. Ela se trancou no quarto, pressionando as mãos contra a boca para conter os soluços. Lá fora, o oceano rugia como se entendesse. Horas se passaram. A raiva diminuiu para a confusão, a dor de cabeça para a exaustão. Quando alguém bateu, ela não sabia se queria atender. Emily, a voz de Olivia veio suavemente. Por favor, abra a porta. Ela hesitou, então destrancou. Olivia entrou segurando um pequeno tablet. Preciso que você veja isso. O que é agora? Emily perguntou. A voz rouca. É a filmagem do circuito de segurança da noite passada, Olivia disse, entregando-lhe o dispositivo. Luca me disse para revisar tudo do cais. Ele não viu essa parte. O vídeo mostrava a van onde Noah havia sido mantido. No canto do quadro, um homem escorregava algo no bolso do casaco de Luca durante o caos. Um chip de rastreamento. Alguém o marcou, Olivia disse. Foi assim que encontraram a propriedade esta noite. Emily franziu a testa. Esta noite, antes que Olivia pudesse responder, os alarmes soaram. Luzes vermelhas piscaram pelos corredores. A voz de Ryan ecoou pelas comunicações. Múltiplos hostis invadindo a cerca oeste. Bloqueio agora! Olivia agarrou o braço de Emily. Vamos! Elas correram pelo corredor enquanto tiros estalavam lá fora. Vidro se estilhaçava. Alarmes gritavam. Guardas gritavam ordens. A voz de Luca veio pelo interfone. Todos para a sala segura! Mover! Elas dobraram uma esquina e congelaram. Uma figura estava no final do corredor segurando uma arma. Não! Olivia sibilou, puxando Emily para trás dela. Mas o homem não as mirou. Ele levantou a mão livre. Era um dos homens de Luca, Jason, parte da equipe de segurança. Larga a arma! Olivia ordenou. A voz de Jason tremia. Eu não queria isso. Quem disse que mataria minha irmã? Antes que qualquer uma das mulheres pudesse responder, um único tiro soou, limpo e final. Jason caiu. Luca estava lá atrás dele, a arma ainda fumegando. Emily ofegou. Você não precisava. Sim, eu precisava, Luca disse. Ele estava ganhando tempo para Caim. Tempo para quê? Para queimar este lugar até o chão. Elas correram. Ryan as encontrou no corredor gritando por cima do barulho. 2 caminhões no portão! Temos que nos mover! Noah! Emily gritou. Já está lá embaixo, Ryan disse. Vá! Elas chegaram à sala segura do porão. Noah estava lá dentro, pálido e aterrorizado. Luca bateu a porta de aço atrás deles. Ventilação selada, ele disse. Podemos resistir a eles por 1 hora se for preciso. 1 hora, Emily sussurrou. Ryan verificou seu tablet. O reforço chega em 5 minutos. Luca olhou para Emily. Fique abaixada. Mas ela não conseguia. Você está sangrando. Ele olhou para baixo, um corte em seu lado. Apenas um arranhão. Ela pegou uma toalha da prateleira, pressionou-a contra a ferida. Você tem que parar de dizer isso. Ele deu um sorriso fraco. Você tem que parar de se preocupar. Então, mais suave. Você ainda me odeia? A garganta dela apertou. Eu quero... Então me odeie depois, ele disse. Agora eu preciso de você viva. O som dos motores ficou mais alto. Explosões sacudiram o chão. Poeira caiu do teto. Ryan gritou. Eles estão atingindo a parede leste. Luca pegou sua arma, verificou o carregador. Quando eles invadirem, nos movemos. Movemos para onde? Olivia perguntou.
Ele olhou para Emily. Os túneis, ela piscou. Que túneis? Aqueles sob os penhascos. Meu pai os construiu. Antigas rotas de contrabando. Quem não sabe que existem? Ele se virou para Ryan. Você cobre a retaguarda. Ryan assentiu, entendido. A porta cedeu uma vez, duas vezes. Então a fechadura quebrou. Fumaça preencheu a sala. Luca puxou Emily para trás dele, atirando na névoa. Dois homens caíram. Ryan e Olivia seguiram, cobrindo a saída. Eles correram pelo túnel de concreto, lanternas cortando a escuridão. O ar cheirava a sal e poeira. Quanto tempo dura isso? Emily gritou. Meia milha, Luca respondeu. Termina perto dos penhascos. O túnel tremeu novamente. Outra explosão. O teto rachou. Luca agarrou a mão dela. Corra! Eles irromperam pela saída para o ar frio da noite. O mar batia lá embaixo. O vento uivava contra as rochas. Atrás deles, a propriedade queimava. Emily se virou, o horror tomando conta dela. A mansão, seu império, havia desaparecido. Luca estava ao lado dela, a mandíbula tensa, os olhos nas chamas. Meu pai construiu aquela casa para parecer intocável, ele disse baixinho. Agora é apenas vidro e cinzas. Ela olhou para ele, o coração doendo. E agora? Ele se virou para ela, a chuva escorrendo pelo rosto. Agora nós reconstruímos. E quem? Os olhos de Luca escureceram. Nós terminamos com ele. Mais tarde, na pequena cabana onde Ryan nos havia levado, Emily enrolou as mãos em uma xícara de café, ainda tremendo. Luca sentou-se à sua frente, em silêncio. A luz do fogo tremeluzia entre eles. Finalmente ela falou. Você perdeu tudo. Ele a encarou. Nem tudo. A voz dela era suave. Você acha que pode se perdoar? Talvez não, ele disse. Mas farei questão de que você nunca mais precise me perdoar. O silêncio se estendeu, pesado, mas diferente desta vez. Não raiva, mas algo mais cru. Ele estendeu a mão pela mesa, os dedos roçando os dela. Pela primeira vez, ela não recuou. A cabana no penhasco cheirava a fumaça e sal marinho. Pela primeira vez em dias, havia silêncio. O tipo que vinha apenas após o caos. Mas a paz era uma mentira. A paz nunca durava muito no mundo de Luca Moretti. Emily sentou-se perto da pequena janela, observando o nascer do sol. O horizonte sangrava em ouro e, por um segundo, quase parecia liberdade. Quase. Noah dormia no sofá, encolhido sob um cobertor. Ryan cochilava perto da porta, arma no colo, e Luca. Luca não havia dormido nada. Ele estava perto do fogo, camisa meio desabotoada, sangue ainda seco em seu braço da noite anterior. Seu telefone brilhava em sua mão. Mensagens, coordenadas, planos, sempre planos. Quando Emily finalmente falou, sua voz era suave. Você vai atrás dele, não vai? Luca não se virou. Não há depois sem isso. Você quer dizer Cain? Quero dizer o fim, ele disse. Um de nós não vai sair dessa vez. Ela se levantou da cadeira, aproximando-se. Você poderia desaparecer, sair do país. Ninguém o culparia. Ele olhou para ela então, olhos cansados, mas ainda afiados. Não sou quem eu sou. Você não precisa continuar sendo quem você era, ela disse. Ele quase sorriu. Você continua dizendo isso como se eu tivesse uma escolha. Ao meio-dia, Ryan havia reunido o que restava de sua equipe. Quem está escondido nos docas de Whitby? Ele disse, apontando para o mapa espalhado sobre a mesa. Hangar privado, 3 guardas, talvez mais lá dentro. Ele está se preparando para desaparecer. Não sem um adeus, Luca disse. Ryan franziu a testa. Estamos entrando em outra armadilha. Provavelmente, Luca respondeu. Isso é o que o torna justo. Emily deu um passo à frente. Então eu vou. A mandíbula de Luca apertou. Não. Não estou pedindo permissão, ela disse. Ele começou isso por minha causa. Eu também vou terminar. Ryan olhou entre eles, mas sabiamente permaneceu em silêncio.
Luca a encarou por um longo tempo, o ar entre eles denso com coisas não ditas. Finalmente ele disse: Você fica lá atrás de mim. Você faz o que eu digo. Feito, ela disse. Ele balançou a cabeça ligeiramente, murmurando: Você será a minha morte ou a razão pela qual você sobrevive. Ela disse baixinho. Os docas à noite eram puro aço e sombra. O vento vindo da água trazia o cheiro de óleo e ferrugem. A chuva começou novamente leve a princípio, depois mais forte, tamborilando nos telhados de metal corrugado. Ryan e dois homens fizeram um círculo largo. Luca e Emily se aproximaram do hangar pelos fundos. Cada passo ecoava como se pudesse ser o último. Dentro, um zumbido fraco de geradores, uma única luz acima do escritório. Caim estava lá. Ele queria que o encontrassem. Luca levantou a mão. Emily congelou atrás dele. Então uma voz das sombras. Eu estava me perguntando quando você sairia do seu buraco. Caim entrou na luz. O mesmo cabelo prateado. O mesmo sorriso frio. Seu terno estava impecável, como se o mundo não tivesse tentado matá-lo na noite anterior. Aproximei-a, Cain disse, os olhos fixos em Emily. Quero que ela ouça isso. A arma de Luca não vacilou. Você tem 5 segundos para explicar por que eu não deveria terminar isso agora. Cain riu. Porque você nem sabe o que estava protegendo. A mandíbula de Luca se contraiu. Tente. Caim enfiou a mão no bolso e tirou um pedaço de papel dobrado. Ele o jogou em direção a eles. Ele deslizou pelo chão molhado até os pés de Emily. Vá em frente, ele disse. Diga a ele quem você realmente é. Ela hesitou, abaixou-se e o pegou. O papel era velho, oficial, desbotado, carimbado com um selo, sua própria certidão de nascimento. Mas o nome ao lado de pai não era o que ela esperava. Victor Kane. A respiração dela deixou o corpo. A voz de Luca estava calma, letal. O que é isso? O sorriso de Kay se alargou. Ela é minha, Moretti, a filha do homem que você jurou destruir. Eu a mantive escondida. Coloquei-a sob outro nome quando criança. A mãe dela fugiu, achou que poderia recomeçar até que seu velho amigo em Ohio a encontrou e tentou me vender a localização. É por isso que ele morreu? A visão de Emily embaçou. Você está mentindo. Estou, Caim disse. Pergunte a ele. Ele é quem puxou o gatilho. Luca não negou. Seu silêncio foi resposta suficiente. O coração de Emily se partiu 2 vezes. Uma pelo homem em quem ela confiara e outra pelo sangue que a ligava ao seu pior pesadelo. Não, ela sussurrou. Não, isso não pode. Cain se aproximou. Você estava protegendo meu legado, Moretti. Meu sangue. É por isso que eu a deixei viver. Ela é alavanca e linhagem. Tudo em um só. A arma de Luca subiu novamente. Não mais. O tom de Caim se aguçou. Você atira em mim e ela nunca saberá a verdade. Já ouvi o suficiente, Luca disse. Ele atirou. A bala atingiu Caim no ombro, girando-o de volta para a parede. Os guardas se moveram instantaneamente, mas a equipe de Ryan atirou das vigas, derrubando-os um por um. Tiros ecoaram pelo hangar, metal e trovão colidindo. Emily se abaixou atrás de uma caixa, tremendo. Ela podia ouvir Luca gritando ordens, Ryan se movendo, homens caindo, então silêncio. Caim jazia sangrando, sorrindo através da dor. Você nunca vai parar. Os arquivos, o dinheiro, os homens, todos seguem o nome dela agora. Luca se agachou ao lado dele. Então farei questão de que ela seja a única que reste. Ele puxou o gatilho mais uma vez. O corpo de Ken ficou imóvel. Lá fora, a chuva caía mais forte, lavando o sangue. Emily estava ao ar livre, tremendo. Luca caminhou lentamente em sua direção, a arma pesada na mão. Ela olhou para ele, os olhos cheios de dor. Você sabia? Ele parou. Eu suspeitava. E você não me contou. Eu não podia, ele disse. Se você soubesse, ele usaria esse medo contra você. A voz dela falhou. Eu nem sei mais quem eu sou. Ele se aproximou. Você não é ele. Você não é nada como ele. Ela balançou a cabeça.
Eu tenho o nome dele, o sangue dele. Você tem minha proteção, ele disse firmemente. Isso é tudo o que importa agora. Ela o olhou por um longo momento, então sussurrou. Você matou meu pai. Ele assentiu uma vez. E eu faria de novo se isso significasse salvá-la. Lágrimas escorreram. Como posso amar alguém que destruiu tudo o que eu vim? Porque tudo o que você veio foi construído sobre mentiras, ele disse baixinho. Você está livre agora. Você simplesmente não sabe ainda. A respiração dela engasgou. Livre? Ele estendeu a mão, acariciando o rosto dela, a chuva escorrendo de seus dedos. Livre para escolher quem você é e quem você quer. Ela olhou para ele, os olhos buscando os dele. E quem é você, Luca Moretti? Ele sorriu fracamente. Não o sorriso frio e praticado que ela vira antes, mas algo real. Um homem que finalmente sabe pelo que morreria. E então ele a beijou novamente. Não como da primeira vez. Desesperado e faminto, mas lento, certo, aterrador. O mundo ao redor deles se tornou borrões de chuva e silêncio. Quando se separaram, ela sussurrou. O que acontece agora? Ele olhou para a tempestade. Agora recomeçamos. Dias depois, as manchetes encheram as notícias. Império da máfia desmorona após vazamento anônimo. Escândalo de corrupção ligado ao magnata Victor Kane. Fontes dizem que evidências internas vieram da ex-funcionária Emily Carter. Ela assistia da pequena cabana, envolta no casaco de Luca. Ryan havia queimado os últimos arquivos de Caim. Olivia estava providenciando novas identidades. A rede Moretti se fora, desmantelada peça por peça. Por escolha. Luca se aproximou dela, colocando uma xícara de café em sua mão. O mundo pensa que você o expôs. Talvez eu tenha feito, ela disse. Ele sorriu levemente. Você percebe o que isso a torna? Ela olhou para ele. Livre. Ele assentiu. E eu? Ela sorriu fracamente. Desempregado. Ele riu. O som raro, mas real. Bom, eu poderia usar uma folga. Eles ficaram juntos, a luz da manhã entrando, o peso de tudo o que haviam perdido equilibrado pelo que haviam encontrado. Naquela noite, enquanto o sol se punha e o mar ficava prateado, Emily estava no convés lá fora. O vento emaranhava seus cabelos. Ela o sentiu se aproximar por trás antes que ele falasse. Você alguma vez pensa no que acontece em seguida? Ele perguntou. O tempo todo, ela disse. E eu ainda não sei. Ele deslizou o braço em volta da cintura dela. Então descobrimos juntos. Ela se recostou nele, fechando os olhos, finalmente permitindo-se respirar. Você se arrepende? Ela perguntou. Da vida que você tinha antes. Ele ficou em silêncio por um momento. Todos os dias. Mas então eu te conheci. E pela primeira vez, o arrependimento não vence. Ela se virou, encontrando os olhos dele. Então é isso, o fim da história? Luca sorriu. Não, cara minha, isso é apenas o começo. As ondas batiam abaixo, constantes e infinitas. Acima deles, as estrelas cortavam a escuridão como uma esperança que se recusavam a morrer. E pela primeira vez em uma vida longa e perigosa, Luca Moretti permitiu-se acreditar em algo que nunca pensou ser possível. Paz. Um ano depois, um pequeno café em Santa Mônica, 2 xícaras de café, risadas, uma brisa matinal tranquila. Emily limpou a farinha das mãos, sorrindo enquanto um cliente a agradecia. Atrás do balcão, Luca encostava-se à máquina de café expresso, mangas arregaçadas, fingindo não observá-la, falhando miseravelmente. Não me olhe assim, ela provocou. Assim como? Como se você ainda estivesse esperando o fim do mundo. Ele sorriu. Velhos hábitos. Ela se aproximou, deslizando a mão na dele. Nova vida. Ele apertou a mão dela de volta. Melhor vida. O sino acima da porta tocou. Lá fora, o oceano cintilava. A cidade zumbia com a vida normal. Para todos os outros, era apenas mais um dia.
Para eles, era tudo o que nunca pensaram que viveriam para ver. Se você gosta de histórias como esta, reserve um momento para se inscrever no canal. É assim que saberei que você realmente gostou. Mesmo se você estiver assistindo na sua TV, reserve um segundo para se juntar a esta família de fãs que amam histórias emocionantes e comoventes. Seu apoio significa tudo e nos ajuda a trazer ainda mais contos como este.